Mas agora a gente vai para um giro de análise geopolítica, vamos para análise de política internacional, e eu lembro a você, né? Logo mais à tarde, o Beto Almeida, da Telesur, e o Ricardo Galvão, deputado federal pela Rede, estarão com a Ângela Carrato, numa programação tremenda aí na nossa Super Live. O programa vai estar quente. E eu, depois do programa de hoje, voltarei amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com o deputado estadual de São Paulo, Antônio Donato. Vamos falar sobre Simone Tebet, Tarcísio e muito mais, com a Suzana Botar e também com o André Jacobina, os meus colunistas das segundas-feiras. Irã ameaça retalhar Estados Unidos e Israel em meio a protestos que já deixaram 116 mortos. Isso é mais do que a gente vinha concebendo no meio das tensões com a Venezuela, e onde tem Estados Unidos tem grito de dor, né? Tem perigo e grito de dor. Vamos aqui então conferir esta matéria do DCM, atualizada às 7 da manhã deste domingo. O Irã alertou que vai retaliar contra Israel e as bases militares dos Estados Unidos caso seja alvo de um ataque. A declaração foi feita pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, e ocorre em meio a uma crescente onda de protestos contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Qalibaf afirmou que, caso o Irã seja atacado, os territórios ocupados, como chama Israel, e corretamente, e as bases e navios dos Estados Unidos serão considerados alvos legítimos. Essa ameaça vem em um contexto de crescente tensão internacional e interna no Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou sobre a situação, afirmando que os norte-americanos estão prontos para ajudar os manifestantes iranianos que buscam liberdade. Que cara vagabundo, filho da... A violência nos protestos, que já resultaram na morte de pelo menos 116 pessoas, segue aumentando, com mais manifestantes sendo mortos pelas forças de segurança. A violência nos protestos é uma resposta à repressão do regime iraniano, que não demonstra sinais de recuar, conforme afirmou Khamenei. Os protestos, que começaram no final de 2025, têm ganhado força e se espalhado por várias cidades do Irã. O movimento é uma reação contra a crise econômica e as políticas autoritárias de Khamenei, segundo essa versão, né? Em um discurso recente, o líder iraniano chamou os manifestantes de vândalos e sabotadores, enquanto seu conselheiro, Ali Larijani, declarou que o Irã está em plena guerra. O regime também acusou os Estados Unidos de incitar os protestos, é claro, embora Washington tenha negado. A negar na casa do cacete, né, gente? O Donald Trump parece um camaleão, ele tá com um olho aqui, o outro olho a colar, né? Ele mobiliza, inegavelmente, esse distúrbio social no Irã para justificar mais uma intervenção. Pode anotar, só que o Irã, desculpa falar, e não é para diminuir Maduro ou a Venezuela, eu estou falando em potência militar e postura ferrenha de quem está louco para ser chamado para a raia. O Irã não é a Venezuela, né? O Irã não é a Venezuela. Então, meus amigos, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não. A gente vai desdobrar esses pontos. Entre eles, tem um aspecto bem interessante que foi falado pelo Leonardo Trevisan com o Kiko aqui durante a semana, que é dizer que Trump está na sala sem adultos, e ele traz a queda da máscara trumpista. Confere aí. Professor, já quero entrar aqui no assunto que está deixando as pessoas ainda bastante preocupadas, por não dizer desesperadas, que é essa ofensiva americana lá na Venezuela, mas em termos que são relativamente, assim, novos. Eu vou colocar um trecho de um vídeo aqui da Anne Applebaum. Ela é uma jornalista da The Atlantic, que é uma das revistas americanas mais importantes aí na análise de relações exteriores dos americanos. E ela fala sobre o fim do verniz americano com relação a essas operações de invasões mesmo, de ataques a outros países. E ela diz isso aqui, vamos lá, rapidinho. I think Americans have grown used to the idea that we were a good power in the world. Ela está dizendo que nós crescemos com a ideia de que os americanos eram um poder do bem,
poder do bem no mundo, or we tried to be and we didn't always ou que a gente tentou ser, que a gente tentava ser, não conseguia ser sempre. succeed, but we had some ideals, or there were things we stood for, there was international law, there were Mas que a gente separava alguns ideais, havia lei internacional. international institutions that we backed. And once we don't do that anymore, I think Americans will feel differently about their country. E uma vez que nós não temos mais isso, não fazemos desse jeito, nós nos sentimos diferentes com relação ao nosso próprio país. Nós demos aqui também no DCM um pequeno artigo de um cientista político francês chamado Arnaud Bertrand, e ele fala que os Estados Unidos não têm mais o verniz moral, abdicaram daquela tentativa de você chancelar esse tipo de ataque a outros países com uma ideia de que estava levando a democracia. Era tudo propaganda, tudo bem, mas pelo menos servia como uma espécie de assim, proteção com relação ao que o Trump está fazendo, que é deixar muito claro o quanto que aquilo é pirataria, é roubo, é gangsterismo, é máfia. O senhor concorda com essa leitura? Como é que o senhor está vendo essa nova ação aí do governo americano e a ameaça agora sobre a Groenlândia, professor? Por favor. Olha, primeiro, né, boa tarde aos nossos ouvintes, mas, olha, concordo inteiramente, né? Eu concordo inteiramente com a análise da jornalista do The Atlantic, né, que, de alguma forma, faz uma representação daquilo. A expressão verniz é ótima, né, porque ela simbolizava, embora não fosse bem democracia, embora não fosse bem tudo isso, mas tinha um verniz em torno dessa situação, tinha um anteparo, sabe, que talvez acho que a gente é obrigado a usar, tinha um freio, né? Tem um limite, né? Não se ultrapassavam certos limites. A gente está esquecendo que nós estamos pegando a parte mais complexa disso. Desde 2016, nós temos que fazer esse corte. Desde 2016, o mundo vem esquecendo isso, porque tudo isso que o Trump está fazendo agora, ele ensaiou em 2016 e não conseguia fazer, porque ele não tinha o controle absoluto do governo. Essa é a diferença fundamental. Tinham alguns jornalistas, o primeiro que deu essa expressão foi o Bob Woodward, aquele jornalista dos Estados Unidos, né? E ele dizia que no governo Trump, número 1, no primeiro governo, havia, abre aspas, adultos na sala. É isso mesmo, né? Haviam pessoas que, de alguma forma, diziam, isso não dá para fazer, isso nós não vamos fazer, e freavam. O segundo governo, como ele ganhou meio que sem esperar, ele não tinha organizado, não tinha planejado o governo. O segundo governo, ele planejou não, ele assumiu. Nós temos que entender, quando a gente fala do segundo governo Trump, nós temos que entender que ele está pondo em prática aquilo que é um projeto de conservadores americanos, para a gente falar com uma expressão mais delicada, de uma ultradireita, super ortodoxa americana, que ele pôs em prática aquilo que eles estão fazendo. O ministério de Trump é exatamente esse projeto. Se você olhar bem, tem nome e sobrenome, isso é da Heritage Foundation, né, que é o projeto 2025. Né? Esse projeto é isso que nós estamos assistindo, enfim, o domínio absoluto, né, o domínio completo de toda o fim deveria ser esse verniz, por isso que eu concordei tanto, né? De alguma forma, a exteriorização completa. No caso específico que a gente está comentando mais da Venezuela, né, eu acho que hoje nós temos clareza de 3 situações sobre a Venezuela. A primeira, que eu acho importante, a gente tem que deixar isso claro, é que o Maduro, o presidente Maduro, ele não foi capturado, ele foi entregue. São situações diferentes, completamente diferentes. Ele traduz uma luta pelo poder dentro da Venezuela que agora está começando, nós não temos todos os quadros, mas começando a ficar mais claro, né? Parece muito presente que a Delcy Rodrigues e o irmão dela,
o Jorge Rodrigues, que já vinham tendo, o New York Times fez uma matéria completa sobre isso, que já vinham tendo, o Washington Post também, que já vinham tendo conversas com Marco Rubio há meses, não é de agora, né? Há meses, e de certa forma o contexto foi favorável agora, né? Há uma luta pelo poder, pelo menos 3 focos de poder na Venezuela, que é os irmãos Rodrigues, a presidente agora interina, e o irmão que é presidente da Assembleia, o grupo do Diosdado Cabello, que é um grupo mais com a polícia política, muito mais voltado a uma repressão política, não podemos fantasiar sobre a Venezuela, isso é real, isso existe,